Isso. Meus irmãos, a todos uma boa noite, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor seja com todos. Esse vídeo que você acabou de assistir é um ministério que está completando 10 anos e tem sido um desafio para a gente ao longo desse tempo, e tem muita gente envolvida e sendo abençoada por isso. Desde quando começamos até agora, nós já temos um registro de mais de 2.000 pessoas que foram batizadas. Mais de 2.000 pessoas batizadas, desde a primeira capela, em 2012, até hoje. Isso parece que impressiona, mas tem muito desafio pela frente ainda. Nós temos um país onde mesmo os 30% de evangélicos que existem no Brasil, ainda não temos o impacto que o Evangelho deveria produzir na nossa nação. Tem muita gente ainda, mesmo evangélico, surfando na onda do inimigo, e a igreja acaba não tendo a projeção que deveria ter, né, com mudanças estruturais, morais e em todos os aspectos. Mas nós vamos fazer a nossa parte, vamos seguir o exemplo do beija-flor, que leva um pinguinho de água no bico para tentar apagar o fogo da floresta, e deixa o resto por conta do Senhor, né? E Ele vai então fazer o que Ele achar melhor, mas nós podemos nos esforçar e fazer o melhor que a gente puder. Se você quiser participar da torre de oração da Missão Confins, fala com o pastor Tiago. Ele vai te orientar como você vai fazer parte da torre de oração. A torre de oração é um grupo de pessoas, num grupo de WhatsApp, que tem um relógio de oração, em que as pessoas combinam, a cada hora um grupo delas estarem orando por esse trabalho. É oração 7 dias, na semana 24 horas. Tá? Todas as horas do dia tem alguém orando em favor do trabalho da Missão Confins. E a oração é um combustível muito importante para esse trabalho andar. Você pode também se envolver diretamente no trabalho. Possivelmente daqui a alguns meses nós teremos uma base da Missão Confins aqui em Belém, e aí você pode ser um voluntário, você tirar um dia do mês, um sábado, enfim, uma parte da sua folga. Quem trabalha por escala, que seja um dia, meio-dia, isso vai ser muito útil para os trabalhos que precisam ser feitos na base, para que então siga o material para montagem das capelas. Mas o trabalho da Missão Confins não é o trabalho de construção, a área principal. A área principal é a gente levar o Evangelho, permitir ferramentas para que um missionário, um pastor, numa área remota, ele possa ter a condição de avançar mais com o Evangelho na comunidade aonde ele está. Então, isso é muito importante dizer, que a gente, quando vai montar uma capela, tem um trabalho social e evangelístico que acontece paralelamente. Hoje a gente consegue montar a capela em um dia, mas o trabalho ele acontece em 2 dias, porque nós fazemos um trabalho com a comunidade, um trabalho de atendimento de saúde, também um trabalho de atendimento emocional, principalmente para mulheres, para homens também, e a gente faz trabalho com as crianças, e assim acontece o trabalho durante 2 dias em que nós ficamos na comunidade, tá? E aí você pensa assim, eu vou contribuir, eu queria contribuir financeiramente, eu estou com R$1 milhão guardado, não sei o que fazer. Não tem problema, você pode fazer oferta, será muito bem-vindo. Mas brincadeiras à parte, eu poderia dar R$10 por mês. Meu irmão, R$10 por mês significa uma dobradiça por mês. E por incrível que pareça, nós gastamos 9 dobradiças.
Em 9 meses você deu dobradiça para uma capela inteira. Aí você pensa, mas dobradiça não é nada. Pois é, a capela não fica pronta sem dobradiça, por incrível que pareça. Então, irmãos, cada um fazendo alguma coisa, a gente vai longe, a gente avança muito, tá ok? Eu quero já agradecer a igreja aqui da Agulha, pelas orações, apoio de diversas maneiras, e vamos continuar juntos, levando o Evangelho a toda criatura. E conto com as orações dos irmãos. Esse é o pedido principal, né? A sua oração. É isso que vai fazer a gente alavancar. Muitas mudanças em muitos lugares do mundo aconteceram a partir de oração. Irmãos, eu gosto muito de música, a minha formação é música, e eu sei que no céu vai rolar música direto, pelo menos já me deram a dica disso aí, mas como eu ainda não fui lá assim, direto, né? São as informações assim, e a gente se sente no céu de vez em quando, né? Parece muito. Então eu gosto muito de música, mas o que acontece, irmãos? A música, ela não gera revolução. Não houve nenhum movimento de avivamento no mundo até hoje através de música. Tá? A música é uma ferramenta. Tem muitas igrejas evangélicas hoje fazendo um movimento forte com música. Eu acho bacana, eu acho legal, eu acho ótimo. Eu até dou um aplauso, eu acho que a gente tem que trabalhar. Mas a oração é isso que gera avivamento. É da oração que vem a unção de Deus. É na oração que a gente ouve a voz de Deus. E aí a nossa música fica muito melhor. E todo o trabalho que a gente fizer vai ficar muito melhor. Que Deus nos abençoe, tá? Irmãos, eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo no segundo livro do Pentateuco, que é Êxodo, capítulo 2, verso de 1 a 10. Esse texto fala de nascimento, e nós estamos no mês de dezembro, em que a gente comemora o nascimento de Jesus. Então, a gente vai linkar aqui isso, porque o nascimento de Jesus, ele foi necessário por causa do pecado, e através do nascimento de Jesus veio a salvação. Só que esse plano de salvação, Deus foi costurando ele desde muito tempo, até chegar na pessoa de Jesus, e chegar aqui nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou-o. Abrindo, ouviu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Irmãos,
nós vemos o tempo passar e percebemos o quanto mais a sociedade ela precisa da pessoa de Jesus. Então, irmãos, Deus designou um grupo de pessoas para pregar o Evangelho. Um grupo de seres, não foi a anjos, mas foi a nós. E pregar o Evangelho é um privilégio. E eu quero compartilhar nessa noite aqui esse plano de salvação que Deus começou a costurar há muito tempo, mas eu quero pegar nesse ponto aqui, quando o povo hebreu, que ainda era apenas um grupo de famílias, de pequenas tribos que eram compostas de famílias dos filhos de Jacó, e aqui esse grupo começa a se configurar como uma nação. E vocês sabem que para que o povo saísse do Egito foram 10 pragas que foram lançadas no processo de negociação de saída do povo. Talvez alguns de vocês, que eu vivi essa experiência também, ficou assim meio assim confuso com o porquê de Deus endurecer o coração de Faraó tantas vezes e não liberar o povo logo, ficar aquela agonia. Era pulga, era rã, era sangue, era um monte de coisa que vinha, que causava um estresse tremendo para todo mundo, até culminando na morte dos primogênitos. Mas, irmãos, Deus tinha uma razão muito grande para isso. Porque cada praga que foi lançada sobre o Egito representava a manifestação do poder de Deus sobre uma das entidades respeitadas, poderosas, temidas no Egito, e que fazia com que outras nações tinham medo dos egípcios por causa dessas entidades que eles preservavam, que eles cultuavam. Assim como a muralha de Jericó era um grande monumento que protegia a cidade de Jericó, mas Deus fez com que ela se desmoronasse. Deus também desmoronou toda a banca de poder que os egípcios tinham, com todos aqueles 10 deuses que eram considerados mais poderosos. Aconteceu, irmãos, que quando o povo começou a caminhar pelo deserto, todas as outras nações que já estavam informadas do que tinha acontecido no Egito, quando via aquele povo chegando, ficavam com medo. Porque esse povo que está vindo aí, eles servem um Deus que derrubou os 10 deuses mais poderosos do Egito. Isso é uma lição muito grande para nós. Muitas das vezes, nós, salvos em Cristo Jesus, não paramos para pensar o que representa o plano de salvação que nos alcançou. E vemos tanta gente lá fora, centenas de milhares de pessoas, indo para o inferno. E nós, com o plano de salvação aqui, temos acanhamento, dificuldade, morosidade em compartilhar esse plano de salvação. E nós temos uma ordem para isso, não é? Irmãos, então o que eu posso dizer para vocês aqui nesse primeiro momento, além dessa pequena introdução, tudo começou quando Deus separou um homem, Abraão, que se tornaria o pai de uma grande nação, e até a saída do Egito, conforme já disse, isso era apenas um conjunto de grupos familiares, até que se tornou uma nação. Então, irmãos, está aí? Ui, foi? Esse é o primeiro.
vamos fazer o seguinte, esse negócio dificilmente funciona. Eu vou fazer assim e você passa. Vai ficar mais barato, o custo é menor, né? E eu sou muito preocupado com questão de custo e benefício. Então, a mãozinha levantou, você vai e passa. Então, pode passar. Tchum. Pronto. Irmãos, Jacó, neto de Abraão, com a sua família, foi levada para o Egito. Chegando no Egito, foram tratados a pão de ló. Não sei se vocês conhecem essa expressão aqui, mas sei lá, da minha terra, a minha terra é o Brasil, e aqui é um pedaço do Brasil, não sei se quem conhece pão de ló, né? Isso. E era uma maravilha, porque um dos filhos de Jacó revolucionou o Egito. Foi usado por Deus para que o Egito não entrasse numa tragédia econômica. E aí, irmãos, foram 400 anos percorridos e todo mundo ali de boa, vivendo bem. Só que aí, irmãos, o povo deixou de ser bem-vindo, porque aquele povo prosperava. A taxa de natalidade das mulheres do povo era alta. Os egípcios tinham uma taxa de mortalidade infantil enorme, mas os hebreus não. Era muito difícil uma criança virar um natimorto ou morrer logo após o nascimento, por uma razão simples. Deus instituiu no meio do povo a circuncisão, mas isso a gente fala no encontro de casais. A circuncisão fazia toda a diferença. Então, irmãos, o governo, o faraó, olhava para aquela turma e via, esses sujeitos estão se agigantando aqui, eles estão se tornando uma ameaça. Mas, irmãos, tudo isso plano de Deus, tudo isso arquitetado por Deus. E o que eu disse hoje pela manhã aqui, é que o crente, ele tem que ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, pessoal, para que ele, na sala de reunião, no seu lugar secreto, de conversa com Deus, ele tome conhecimento e posse dos planos que Deus tem para a vida dessa pessoa. Então, irmãos, tudo isso já estava planejado, arquitetado. E aí, o que acontece, irmãos? O povo está no Egito, incomoda o faraó, e agora é hora de sair, e Deus faz uma promessa: vão para uma terra que emana leite e mel. Vou fazer um parêntese aqui. Irmãos, eu tive na África algumas vezes, e lá eu conheci as tâmaras do deserto. Hoje, a tecnologia permite que um pé de tâmara do deserto, ela se desenvolva rápido, mas naquela época levava 100 anos. E o mel a que a Bíblia se refere é a tâmara do deserto, que ela é tirada a semente, a casca, e vira um mel. Quem conhece tâmara do deserto aqui? Não é muito barato não, tá, irmãos? Mas tem no mercado brasileiro para vender. Mas nada que 100 reais não resolva para você experimentar. Mas é só dessa vez e acabou, né? Porque se sustentar com tâmara do deserto, o orçamento meu não aguenta, né? Então, o que Deus prometeu para eles, que haveria leite e mel,
É porque eles chegariam lá e já encontrariam algo que Deus proveu 100 anos atrás. Estava lá, prontinho para eles. Irmãos, quando eu começo a pensar nisso, eu fico meio arrepiado. Eu fico, rapaz, que estratégia de Deus, que esquema que Ele foi montando, detalhando, bota a câmara ali, faz não sei o que lá, cria um faraó de cabeça dura e tal, e vai, o mar vermelho, aquela coisa toda. E aí, irmãos, quando você estuda isso e olha, você fica vendo, rapaz, Deus é tremendo. E aí, irmãos, eu fico olhando para a minha própria vida e fico vendo todo o cuidado de Deus no que Ele planejou para o Daniel Cândido de Paula, filho de Dona Hilda e de seu Antônio, nascido na favela da Maré, no Rio de Janeiro. O que é que Deus fez e está fazendo? E na vida dos meus filhos? E na vida do meu pai, que ficou órfão aos 2 anos de idade, na roça, num trabalho escravo praticamente. Mas Deus tem plano de salvação. Isso. Irmãos, então, Deus começa uma nova etapa nesse plano de salvação. Faraó preocupado e tal. Aí Joquebede coloca o menino dela num cesto para o menino não morrer, porque senão ele ia morrer. Irmãos, coisa parecida com essa aconteceu no nascimento de Jesus. Vocês lembram disso, né? Quando vocês estavam lá na Judéia, você deve ter ouvido no jornal lá que estava acontecendo, né? Que José e Maria tiveram que sair fora e ir para outro lugar, e quase que Jesus entra pelo cano, mas Deus tem um plano de salvação. Então, irmãos, Deus levanta Moisés para libertar, para ser instrumento dele para libertar o povo da escravidão que vivia no Egito. Deus elaborou muitas ações através de Moisés. Em todo esse conjunto de coisas, a intenção era para chegar ao ponto de restaurar o que se havia perdido. Restaurar o que aconteceu lá no Éden. Irmãos, nós estamos vivendo uma febre de fake news, né? Notícia falsa, notícia mentirosa. Isso, irmãos, é tão antigo, mas tão antigo, que a primeira fake news do planeta aconteceu no Éden, no dia que a dona serpente chega lá, batendo um papo com a comadre Eva, e naquela conversa começa ali aquela coisa rodeando, e aí a dona serpente diz assim: certamente que não. Quando Eva diz: olha, eu posso usufruir de tudo aqui, eu posso usufruir de 99,9%, mas tem 1% aqui que eu não posso pôr a mão, senão eu morro. E aí a serpente diz: certamente que não. Agora, irmãos, aí o sujeito vai dizer para mim que a serpente estava certa. E tem gente aqui não, aqui no mundo, aqui no Brasil, sei lá, aqui, eu ia falar Macaé, mas aqui é Belém, né? Isso. Que vive achando que mentira é verdade e verdade é mentira. E aí a gente fica todo enrolado. Deus disse: ó, a morte vai fazer parte da vida de vocês. E aí a serpente diz: certamente que não. Mas o que a serpente, no final de contas, queria dizer? Não, se você comer, você não cai morta, não. Não. A morte visitou a família dela, sim ou não?
Eu pergunto para os pais e mães presentes aqui: como é que você vai se sentir se um filho seu matar o outro, o irmão? Como é que é o sentimento no coração de um pai e de uma mãe? Saber que um irmão matou o outro. Pois é, irmãos, eles viveram essa experiência amarga, porque acreditaram numa mentira. E aí começa a tragédia da humanidade, e Deus então elabora um plano de salvação. Pode mudar. Irmãos, todas estas estratégias têm o seguinte objetivo: quebrar as barreiras existentes entre o homem e Deus. Irmãos, o grande problema do pecado é que o pecado é uma barreira entre o indivíduo e Deus. Se você sair agora e quiser evangelizar alguém que está num bar, num lugar desse aí, próximo aqui da igreja, ele vai rir de você, ele vai ridicularizar você, ele não vai dar a menor importância para o que você tenha que dizer para ele, a não ser que Deus já tenha preparado esse caminho para chegar lá e o sujeito ouvir você. Mas o padrão é você parar para falar e o sujeito rir de você. E sabe o que as pessoas dizem, irmãos? Eu já tenho a minha religião. Sim ou não? Não, eu já tenho a minha religião. Irmãos, eu odeio religião. Eu tenho pavor de religião. Eu fujo de religião. Rapaz, mas você é formado em ciência da religião, você é formado em teologia, você... Eu falei, mas é isso mesmo. E aí eu falo com mais autoridade ainda, né? Porque religião só dá briga. É batista brigando com adventista, e pentecostal brigando com neopentecostal com não sei o que lá, e o cara que é conservador com outro que é desconservado. Enfim, uma confusão medonha, é um negócio de doido. E a salvação em Cristo fica lá no fundo do baú, aguardando alguém olhar para aquilo e ver se serve para alguma coisa. Você não acha que isso é importante? Não, eu acho até que é uma coisa necessária. A pandemia deixou muito claro para mim uma coisa: eu não preciso de um templo para ser igreja. O templo é uma ferramenta que pode ser muito útil, se bem utilizado, e está sendo muito bem utilizado aqui agora. Mas eu não dependo de um templo para ser igreja, e se acabar o templo, a igreja permanece firme, constante e abundante na obra do Senhor. Podemos fazer um templo bonitinho? Meu irmão, tanta gente caprichosa, né? Vamos dar uma arrumadinha. Vamos ter um bom equipamento de som para não machucar o ouvido dos irmãos, né? Está ótimo, não tem problema nenhum, irmãos. O que eu não posso deixar de lado é a essência da igreja, que é colocar em andamento o quê? O plano de salvação. Então, irmãos, todo o planejamento de Deus em Abraão, em Moisés, e no ponto máximo que é Jesus Cristo, tudo isso é para quebrar as barreiras existentes entre os homens e Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O seu campo missionário começa dentro da sua casa. Você tem a responsabilidade diante de Deus de ser um exemplo de missionário dentro da sua casa. Você tem a responsabilidade de ser um missionário lá na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda. O que eu fico indignado, irmãos, é que às vezes o crente vai para a escola, vai para o trabalho, e ele acaba se contaminando com as coisas de lá e tenta trazer para a igreja.
Aí Danielzinho fica triste. E aí a gente vai ter que entrar para a sala fria e bater um papo. Irmão, eu não sei aonde você aprendeu esse negócio aí, mas aqui não rola não. Aqui é a igreja de Cristo, aqui é lugar santo. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de pregação da palavra, aqui é lugar de salvação, rapaz. Então você para com essa presepada aqui, porque aqui isso não é bem-vindo. Você é bem-vindo, mas essa prática aqui, não. Nós temos, irmãos, que estar atentos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa do pecado, e nós temos a palavra de Deus que vai quebrar isso, que vai detonar o pecado. E aí, irmãos, eu conclamo todos vocês a buscarem enchimento, revestimento do Espírito Santo, para que a sua presença, aonde você estiver, o Espírito Santo já comece a incomodar as pessoas, e esse Espírito Santo faça a obra que é própria dele, de convencer o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o plano de salvação. A gente está comemorando o Natal, etc., bacana, mas o Natal, essa coisa toda, é o plano que Deus estabeleceu para a salvação. Outra coisa, irmãos, todas as estratégias que Deus utilizou, desde o início, passando por Jesus, foi para levar a humanidade de volta ao plano original, elaborado por Deus. Porque, irmãos, como é que era lá no Éden, antes da serpente, antes do pecado? Deus visitava, tomava o chá das 5, batia papo, se fosse um paraíso paraense, ia tomar um açaí, tomar um tacacá no final da tarde, e Deus lá naquela conversa agradável com aquela família. Irmãos, em Cristo nós temos isso restaurado. Em Cristo nós temos isso restaurado, e Deus visita a sua casa todos os dias, deixando você arrepiadinho dos pés à cabeça, com a presença dEle. E aí a tua casa vai estar sempre bem arrumadinha, porque Deus vai fazer uma visita nessa madrugada lá. Eita, glória de Deus. Ele vai pegar você, vai te dar um abraço e vai dizer no seu ouvido: você não vale nada, você vacila toda hora, você peca com pensamento, você peca com essas palavras às vezes desajeitadas suas, você peca com a sua vaidade, mas eu amo você e você não vai fazer eu te odiar nunca. E eu vou cuidar de você, e eu vou restaurar você. Pois criou novos céus e nova terra, as coisas velhas passaram, não serão mais lembradas, nem serão recordadas. Irmãos, o que foi, foi. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o crente, quando ele se converte, é um momento em que ele experimenta a bênção do arrependimento, uma metanoia, uma mudança de mente. Muito fácil de entender. Eu estou aqui. Aí arrepender-se é virar o contrário. O
estava indo numa direção, estou indo em outra, mas eu continuo no mesmo lugar. É isso que é interessante. E eu começo então a me afastar daquele ponto em que eu estava. E assim, irmãos, eu venho vivendo a minha vida desde quando eu me converti. Eu tinha uns 14 para 15 anos. Então eu já estou com um bocado de ano já. Ixi, já contou um monte. E a minha esposa me pegou no meio do caminho, né? Ela pegou, eu estava começando ainda, eu estava pegando embalo, né? Quando a minha esposa me conheceu, eu não tinha nem 10 anos de convertido ainda. E a gente se casou. E aí, irmãos, o primeiro mês de casado a gente chama de quê mesmo? Eita, essa irmã lembrou. Eita, glória, é isso aí, minha irmã, lua de mel. Isso. Mas depois, aquela conta aí passou o primeiro mês, começa a chegar a conta, né? De luz, de telefone, de água e aluguel, quem paga, e depois vem PTU e tal, etc. E o combustível, a feira e tal, e começa, e a mulher gosta de cartão de crédito, aquilo é um negócio gostoso, e ela gosta de ir no shopping, e você fica, mas meu amor, e que bom que mulher é diferente de homem, que mulher pensa diferente de homem mesmo, né? Mulher gosta de usar roupa rosa, homem azul. Ih, gente, não fala isso não, que a menina está respondendo processo por isso, sabia? Damares está respondendo processo que disse, então não processa não, mas eu prefiro azul, tá, irmãos? Eu até uso uma camisa rosa de vez em quando, né? Isso. Que bom que a minha esposa é diferente de mim. Ela é homem, eu sou homem, ela é mulher. Ela gosta de homem, de mim. E eu gosto de mulher, dela. Entendeu? Está combinado assim, irmãos? Foi assim que Deus fez. Então não vem para cá arrumar uma ideia de jirico comigo não. Tá? Qualquer comichão diferente, você pede a Deus para mudar isso, que Ele muda. Ele vai lá, foi Ele que criou, Ele sabe a fiação todinha. Se tem um fio trocado lá, Ele vai, ih rapaz, peraí, deixa eu ajeitar aqui, tem um fio curto aqui. E aí, irmãos, a minha esposa, ela já percebeu que eu melhorei muita coisa. Vamos fazer 37 anos de casado, em 37 anos eu melhorei muito, irmãos, né? E tudo isso de vida cristã também, entendeu? É tempo de casado e de vida cristã. Então, mulher é muito. E não tem menino mais em casa, que menino em casa deixa a gente às vezes meio azedo, né? Parece que dorme fora da geladeira. Porque você fala com o menino negócio, ele pá, você fica pá, ele tá aquela coisa. Aqui quem manda sou eu, e o menino quer mandar também, aquela confusão, aquela coisa toda. Aí tem que pedir o Espírito Santo para acalmar, para dar aqueles frutos que a gente precisa. Não é isso? Longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio e tal, e que eu tenho que pedir todo dia para o Senhor. E um dia, irmãos, eu dei um piti lá em casa, aí a minha esposa, epa, para lá, eu quero o Daniel de ontem, esse aí eu não quero mais não. Ah, meu bem, me desculpa. Porque a gente, irmãos, tem que estar ligado, porque o diabo vai criar sempre uma arapuca em volta de você, para ver você cair na mesma condição do que você foi antes. Mas você está sendo transformado todos os dias, pela graça de Deus, está conhecendo mais do poder de Deus, está ficando mais seguro na fé. A fé vai ficando mais robusta. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a cada dia que passa, a intenção é que você agrade mais ainda a Deus. Porque tem um plano de salvação. Salvar você de você mesmo, às vezes, né? Isso. Eu conversando com uma pessoa essa semana, eu fiz o seguinte comentário. Cara, porque eu sou nervoso, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, piripapá. Rapaz, olha só, eu tenho um monte, defeito, irmãos, eu quero dizer, se eu for fazer uma lista, tem que ser um caderno de 200 folhas, tá? Frente e verso.
Mas o que acontece, irmãos? Aí você fala assim, mas ele é bonitinho, simpático e tudo, né, etc. Aí, papá. Aí a minha mãe falava, quem não te conhece, que te compre. Né? Agora, irmãos, quando essa ferramenta cega está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, se torna uma coisa muito boa. Fica muito bom lidar com a pessoa que está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Aí você tem lá um carro com motor, vamos botar um 3.2, tá bom. Tá bom, Paulo? 3.2. 4x4. Ok? Beleza. Potência total. Esse carro pode matar uma pessoa, mas ele não foi feito para matar ninguém. Ele foi feito para atender uma demanda, ter um plano para esse carro. Então, quando você senta no volante, você tem que domar ele. Você não pode apertar o acelerador e deixar ele embora. Não, filho. Tem freio, tem o volante, tem um monte de coisa, tem seta, farol, tem alerta. Você tem que pegar e ir domando ele ali, para ele só fazer o que está planejado. Não é? Eu tenho o maior medo de andar com o carro dos outros. Irmãos, eu fico tenso. Então eu fico ali fazendo só o que foi planejado. Ok? Vira um motorista padrão. Que seria o mínimo, né, irmãos? Sim ou não? Aqui em Belém o pessoal é ousado, né? Isso, o pessoal das motos então tem uma ousadia assim impressionante, merece um concurso, né? Para premiar, né? O mais ousado, né? Da cidade. Mas, irmãos, um carro não é para matar ninguém, um carro tem um plano. Quando você compra um carro, você pensa, eu vou comprar um carro assim, porque eu tenho essa necessidade assim, e eu vou lidar com ele assim. Não é um plano, é uma forma de plano. Irmãos, todas essas estratégias é para que todos se salvem e o adorem. Meus irmãos, não existe outra razão para a minha existência se não for adorar o Senhor, porque eu só fui criado para isso. Você só foi criado para adorar a Deus. Tá? Adorar a Deus significa atitude de obediência. Eu chego aqui e canto. Tudo entregarei. Vocês conhecem esse hino, né? Os batistas cantam isso. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Irmãos, vai ter um mutirão sábado. Quem pode ajudar? Ih, pastor, eu estou pegado. Vamos deixar para o outro sábado. Aí vai ser no outro sábado. Aí no outro sábado, rapaz, eu tinha esquecido que tinha um casamento para eu ir. E sabe quando esse sujeito aparece? É isso aí que você falou, nunca. Irmãos, veja bem, eu não estou fazendo uma crítica não, eu estou apenas fazendo uma ilustração, para a gente fazer um paralelo do que é adoração. Eu canto, eu falo, levanto a mão, grito aleluia, dou glória a Deus, conto história e etc e tal. Mas a minha prática cotidiana está longe de obedecer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não abro mão disso. Eu tenho um radar onde só o meu umbigo aparece, mas nada. Nada. E quando eu chego na igreja,
eu quero um relógio para eu acompanhar, ver se vai terminar na hora combinada. E eu nem sei a hora que termina aqui, que aqui não tem relógio ali, eu não estou olhando meu relógio, e aqui no meu celular, que eu estou com meu esboço, também não tem relógio, e aí eu estou seguindo o fluxo aqui até a hora que vai acabar, e eu não sei que hora que vai ser. Eu sei que 1h da manhã eu tenho que estar no aeroporto. Irmãos, tudo que Deus tem planejado é para que todos se salvem e o adorem. Você é salvo em Cristo Jesus, que bênção. Então, meu irmão, nós vamos agora cumprir o propósito da sua vida. Vamos adorar a Deus. E eu cantei, gritei aleluia, sapateei. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode fazer, sei lá, quer dar uma corrida no corredor na hora do louvor, sei lá, acho que o pastor não vai brigar, pastor. Não, pode, só cuidado para não tropeçar e causar irreverência, mas não adianta nada fazer tudo isso, meu irmão, e você ser um sujeito imprestável, um sujeito mentiroso, atrapalhado com seus negócios, que não ora, que não lê Bíblia, que não produz frutos do Espírito Santo. Aí você coloca até uma interrogação, se de fato a bênção da salvação chegou aí. Porque nós somos salvos para adorar ao Senhor, e a adoração tem a ver com obediência. Obediência. Irmãos, eu estou trabalhando com a turma do louvor lá da igreja, e eu estou apertando até o último fio de rosca do parafuso, porque essa turma do louvor tem que ser o exemplo, tem que ser a locomotiva de oração da igreja, tem que ser a locomotiva de missões da igreja, todos, até o baterista. Porque se não for, meu irmão, é só conversa fiada no culto, e de conversa fiada eu já estou com o pote cheio. Eu prefiro você sentado ali, repensando as suas atitudes e arrumando a sua conduta, para você sair dali e servir, obedecer, como salvo. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Irmãos, desde o princípio Deus tem investido para a salvação, desde Abraão até os dias de hoje, passando por Cristo, que foi o clímax da salvação. E Deus veio pavimentando, irmãos, um caminho ao longo da história. Pode ir para o último. Então, irmãos, Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Temos Jesus para tirar da escravidão do pecado. E a cruz de Cristo, ela é a ponte que nos leva à salvação. Esta é a consumação do plano de salvação de Deus para todos, para você. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender isso, que é muito importante. Irmãos, eu quero orar nesse momento, e eu quero aqui orar com você por uma pessoa que você conhece, e que ele vai à sua casa esse ano. Ele vai lá, nessas comemorações de Natal, e toda vez que ele chega lá, ele acaba sendo um probleminha lá na sua casa. Tem uma pessoa assim lá, parente que aparece, você até não faz questão que ele vá. Quero também orar por aquela pessoa da sua família que você nem tem graça mais de ir na casa dele, que você chega lá, é um ambiente tão desagradável, é seu irmão, é seu primo, é seu amigo,
às vezes até a casa do seu pai. Você chega lá, é um ambiente ruim, porque ali não se conhece ali o Evangelho, não se vive ali o Evangelho. E aí o crente fica meio deslocado, todo mundo lá bebendo, todo mundo lá fazendo um monte de coisa, e você fica ali, naquele ambiente meio perdido. Porque, irmãos, veja bem, o diabo é adversário, a gente fala isso, mas não é adversário só de crente não, tá? Tem ímpio que acha que o problema do diabo é só com os crentes, mas o diabo é adversário de todo mundo, de crentes e não crentes. Ele quer acabar com a vida do crente e do não crente também. Só que o não crente já está mais fácil, ele já está na bica, já está entregue. Nada que o povo diz lá que é liberdade de fazer abençoa a vida dele e da família dele. É problema. É problema. Não é? Droga, bebida, adultério, fornicação, isso tudo traz problemas graves para as famílias. Então eu quero orar por essa pessoa da sua família, que você tem até mantido distância, porque você tem dificuldade de estar na casa dele ou de tê-lo em sua casa, tá? E eu tenho certeza que Deus vai usar você mesmo para fazer um milagre, para ser o milagre na vida dessa pessoa. Você pode ficar em pé onde você está para a gente orar por essa pessoa? Eu não sei que pessoa é essa que você tem aí, mas eu sei que Deus tem misericórdia e Ele pode fazer uma diferença. Mas, irmãos, eu vou avançar um pouquinho. Você que está com a pessoa na sua família vivendo um momento muito difícil, a pessoa precisa da bênção da salvação, precisa de cura espiritual e cura física. Tem uma pessoa sua que precisa de uma cura espiritual e física. Você vai vir aqui na frente, mas tem que ser um negócio grave, né? Vem cá você, que eu vou orar por essa pessoa também. Você tem uma pessoa lá que você está assim, o que eu faço com ela? Eu não sei, eu já desisti. Você desistiu dela? Não pode, tá? Vem cá, a gente vai orar por essa pessoa. Essa pessoa que tem talvez uma doença grave, pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Vou orar por essa pessoa agora. Pedir a Deus por essa pessoa. Vamos clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje, deixando aqui aquilo que você não consegue carregar. Deixa aqui. Que você leve daqui apenas a certeza de que Deus te ama, que Ele cuida de você, Ele abre e fecha a porta, e é Ele que faz você passar por onde você precisa passar. Ele que aponta a direção, e tem que ser assim. Mas é muito difícil, Senhor, fazer isso. Mas Ele mandou, meu irmão, é para fazer. É para fazer, porque Deus é Deus de milagres, porque o poder dele é infinito. Senhor, eu quero rogar nessa hora em favor de cada pessoa
que ficou em pé, pensando num parente, num amigo, que costumava ter um relacionamento, mas que esse relacionamento está estremecido por causa de interferências de Satanás. Porque problemas de bebida, de droga, de mentira, de fofoca, de dureza do coração, tem causado, ó Deus, atritos nesses relacionamentos. Eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, que essa pessoa que está sendo lembrada aqui seja visitada agora, Pai. Eu peço isso porque o amor do Senhor é enorme. E peço isso, ó Deus, porque eu me sinto motivado nessa hora, por sentir a presença do Senhor aqui, e nos direcionando, Pai, dessa maneira. Visita a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, que tem sido, ó Deus, um entrave nesse relacionamento dessa família. Mas eu estendo a minha mão aqui agora sobre essas pessoas que vieram aqui à frente, Pai. Ó Deus, eu não sei, Pai, o nome da pessoa. Eu não sei, ó Deus, qual é o problema que existe com essa pessoa. Que doença é essa? Que doença é essa, Pai, que está causando todo esse mal-estar para essa família, para essa pessoa? Mas, ó Deus, eu quero declarar aqui a Tua palavra sobre a vida dessas pessoas. Palavra de salvação, palavra de cura, palavra de transformação, palavra de bênção. Ó Deus, visita essa vida agora, Pai, e faz a Tua obra, Pai. Faz o milagre que o Senhor já programou, já planejou fazer. Ó Deus, nós já repreendemos em Teu nome todo esse mal que há sobre essa vida, toda essa luta que essas pessoas têm enfrentado. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e eu peço a Tua unção sobre cada uma delas, e que, ó Pai, elas deixem hoje aqui, agora, essa preocupação, essa tensão, e saiam daqui com a fé robusta de que o Senhor já está indo à frente, já tratando todos esses problemas, e que a cura já vai estar visitando, Pai, essas vidas. Mas eu quero também, Pai, fazer um pedido muito particular, muito especial. Há pessoas aqui que estão passando por um problema de saúde, dor nas costas, pessoas que têm sentido dores no abdômen e não sabem o que é, o médico ainda não identificou. Pessoas que têm sofrido de dores nas pernas, têm dificuldade até de fazer suas tarefas do dia a dia, mas vieram hoje aqui, ó Deus, num esforço para ouvir a Tua palavra. Ô Paizinho querido, eu estou te pedindo aqui, humildemente, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, curando, Pai, essa dor, curando esse inchaço,
tirando esse incômodo, Pai, que faz ela transitar, se mover com tanta dificuldade. Oh Deus, visita essa pessoa aqui e agora. Quero rogar também, oh Deus, pelos relacionamentos conjugais dos casais desta igreja, dos que nos visitam hoje aqui. Que a tua unção seja sobre essas famílias, que esse homem e essa mulher se olhem, ó Deus, como espelho do Senhor um para o outro, e que eles se vejam, Pai, como uma só carne, sabendo que é plano do Senhor esse casamento, e que é para ser bênção para os filhos, para os netos e para toda a descendência. E nós repreendemos aqui todo o problema que o inimigo tem colocado sobre essa família, sobre esse casal. Nós rogamos ao Senhor que eles saiam daqui curados e deixem aqui, Pai, essa mágoa, essa tristeza, essa dificuldade de entendimento. E nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, na certeza absoluta que a resposta já está sendo entregue aqui nessa hora, para a glória e honra do teu nome. Amém. Meu irmão, olha só, não se mexe não, fica aí. Vou falar um negócio para você. Às vezes você sai da igreja, culto abençoado, né? Abençoado, você sai feliz. Deixei lá tudo que me incomodava. Eu saio daqui, ali na esquina já encontro um filho do demônio para me tirar do juízo. Acontece. Ou você chega em casa pensando uma coisa, a mulher pensando outra. Isso é normal. Homem não pensa igual a mulher, e nem mulher pensa igual ao homem. Isso é normal. Que continue assim em nome de Jesus. E aí começa: mulher, você não fez isso? Eu não. Mas por que você não fez? Deveria ter feito. Por que eu deveria ter feito? Eu estou só um exemplo, tá, irmãos? E começa uma discussão inútil. Ou o menino começa a azucrinar o juízo, porque o capiroto, ele já corre na frente, vai lá para sua casa para armar já uma arapuca para acabar com a bênção que você está recebendo hoje aqui. Eu não sei se já fizeram isso aqui alguma vez, mas eu aprendi a fazer isso, irmãos, e dá certo, viu? Porque a palavra de Deus me diz: vão gritar aqui, aleluia, glória a Deus, no nível 10. Mas quando vocês gritarem, eu vou dizer, foi nível 4. A gente repete até chegar no 10. Porque esse glória a Deus que a gente vai dar aqui vai repicar lá na sua casa. O demônio já vai sair de lá e Deus já vai pavimentar o seu caminho. Mesmo que você passe numa bendita pizzaria para se encher de carboidrato, você vai chegar em casa alegre e feliz. Vai ser a melhor noite que você dormiu nos últimos tempos. Ok? Então eu vou contar do 3, hein? 3, glória a Deus. Nível 2. Vamos lá, eu vou subir aqui. Tem que ser um negócio de tirar uma luminária dessa do teto, viu? Vamos lá? Vou contar então. 1, 2, 3. Glória a Deus. Opa, deu 8, hein? Mais um. Vamos lá. Direto, hein? Glória a Deus. Aleluia. Que essa semana seja abençoada para você. Que a melhor semana da sua vida. Que você esteja preparado para isso. Que Deus abençoe.